Todo mundo que investe no mercado de criptomoedas ou no Bitcoin sofre de um problema: a hora certa de comprar. Isso é muito importante porque a distância entre a sua compra e a sua venda vai ditar o seu lucro. E se você não presta atenção em nenhuma dessas partes, você está deixando de ganhar dinheiro e botando todo o teu capital em risco. Então nesse vídeo eu vou te passar um guia para você analisar o risco do mercado, se ele te dá um sinal verde para você comprar ou um sinal vermelho para você tomar cuidado para você não iniciar o seu investimento com prejuízo. O maior clichê do mercado que falam para você é: compra enquanto está caindo e vende na alta, né? Compra na baixa e vende na alta, não tem erro. Só que essa tese tem um furo, e se você iniciou no mercado depois de 2022, cara, você precisa prestar atenção nisso, porque quem investiu antes às vezes já entendeu o recado, mas se você é novo, você está deixando uma informação que pode botar o teu dinheiro todo em risco. Por que eu estou falando isso? Porque de 2021 até 2022 a gente viu essa queda imensa no mercado. Se você não tem ideia da magnitude, você não acompanhou isso, cara, olha só, estamos falando aqui de mais ou menos 77% de queda no Bitcoin, e não foi uma queda muito rápida. Foi uma queda que durou mais ou menos aqui, se a gente for botar no papel, 392 dias, cara. Cara, é mais de um ano que o mercado está caindo. Então essa sua tese de ficar comprando enquanto o mercado está caindo não dá muito certo durante um ano, certo? Tem muita gente que fez isso, perdeu dinheiro, viu desvalorizando muito. Então essa tese não funciona. Você precisa ser mais específico. E claro que enquanto o mercado está subindo aqui, é muito fácil também você comprar enquanto você sabe que está subindo. Mas e agora? Para pensar comigo, o mercado aqui, o Bitcoin nesse exemplo, ele está batendo no topo histórico. E a gente já está vendo sinais de fraqueza, recuo. E aí você fala: tá, é para eu comprar na queda. Só que se eu comprar nessa queda aqui, ele pode cair mais? E aí eu vou comprar em 68 mil dólares, sendo que ele pode cair para os 60, sendo que ele pode derreter. Então, se você não tem ideia do que pode rolar, das probabilidades, dos pontos que o mercado vai segurar, você está simplesmente tomando a decisão mais bosta possível. Você não tem base nenhuma para tomar uma decisão. Então você entende que essa tese de comprar na queda e vender na alta não faz o menor sentido porque você não tem uma base técnica para tomar essa decisão? Vamos acabar com isso agora. Eu vou reciclar essa tese de comprar na baixa e a gente vai trabalhar de uma forma mais específica em cima dela. Vamos lá. Se é para comprar na baixa, precisamos primeiro identificar sinais de baixa no mercado. Então toda vez que aqui no gráfico você estiver vendo uma vela vermelha, indica que o mercado está caindo. Estamos na escala semanal, então a gente tem um panorama macro do mercado. Vamos descer no tempo gráfico para o tempo gráfico diário. Aqui nós temos já muito mais informação e conseguimos ver mais velas vermelhas e verdes. Então a gente consegue pegar um pouco da tendência de curto prazo, se é de queda ou não. E aí você vai perceber que aqui a gente já começa a ver sinais de fraqueza. Antes o mercado estava muito forte de alta, tudo verde, e aí começa já a misturar as cores aqui. Então tem alguma coisa errada. Então se você compra aqui, pode ser uma ótima opção, porque o mercado está caindo, mas você precisa ter uma base. Para te dar essa base, nós precisamos trabalhar em uma tese, em uma palavrinha chamada suporte. Suporte é o que pode segurar o preço em um contexto de queda. É onde ele vai, parar a queda. Tudo tem um limite. A força vendedora tem um limite, a força compradora tem um limite. Nós temos um indicador no gráfico aqui indicando isso pra gente. Né? O indicador indica, claro. O que ele vai dizer? Chega uma hora que a força vendedora ela fica muito forte e chega lá no limite embaixo, que a gente fala de sobrevenda aqui no índice de força relativa. Isso significa que a força vendedora está muito forte. Em alguma hora essa força vendedora vai virar força compradora, porque a queda gera oportunidade, o limite da queda gera muita oportunidade. Então chega um ponto que muita gente vai comprar, isso causa um repique no preço, logo a força vendedora vira força compradora. Da mesma forma que quando o mercado está muito forte para alta, nós temos aqui um pico da força compradora. Todo mundo que compra tende a vender, então a força vendedora, quando ela chega no limite, ela vira força vendedora, porque as pessoas realizam lucro. Ainda bem que no mercado nós temos um indicador que dá essa informação para a gente. Então o índice de força relativa, ele vai dizer para a gente quando a força compradora está muito forte
e quando a força vendedora está muito forte. E esses são os dois extremos que você precisa avaliar para você já ter o primeiro filtro da tomada de decisão. Porque se você faz uma compra enquanto o índice de força relativa ele está lá no talo em cima, significa que está todo mundo comprando, significa que essa força compradora tem uma chance de virar força vendedora, o mercado, ó, pum, cair. E as pessoas vão botar dinheiro no bolso, certo? Então, você não compra aí. Imagina comigo que você tem um termômetro, nesse termômetro ele vai dizer para você, olha só, a força compradora está muito forte, então você não compra aqui, então toma cuidado. Olha como é que esse filtro já melhora a sua decisão, cara. E aí, quando tiver o cenário contrário acontecendo, esse termômetro de risco estiver aqui embaixo, você já começa a enxergar a oportunidade, vê que tem opção de compra, as moedas caíram, claro, a gente tem que avaliar alguns outros detalhes que eu vou te mostrar nesse vídeo ainda, mas só esse filtro ajuda muito, cara. Se você comprar quando o índice de força relativa estiver aqui embaixo, a chance de você comprar, clicar em comprar e o mercado derreter é muito baixa. Agora, se você compra com índice de força relativa aqui lá em cima, cara, você vai comprar numa hora que a maioria das pessoas estão vendendo. Então a chance realmente de você comprar um negócio cair é muito alta. Então fez sentido isso para você? Ótimo! Esse é o primeiro filtro de todos. Esse índice de força relativa, você pode usar ele num tempo gráfico maior, semanal, diário. O diário já dá uma indicação muito boa, mas o 4 horas acaba sendo bom para tomadas de decisões de médio prazo. Tá? O 4 horas é o equilíbrio perfeito entre o curtíssimo prazo e o longo prazo. Então a gente fala que o 4 horas é um excelente tomador de decisões quando a gente fala de índice de força relativa. Claro que só isso, cara, não basta. Senão seria muito fácil. Só se você for fazer um hold infinito, aí tudo bem. Mas a gente quer melhorar as chances, a gente quer fazer uma boa compra. Porque presta atenção, se você compra com 30% de desconto, vou comprar agora. Mas se o mercado entregar um 30, 50% de queda, que é muito normal no mercado como o Bitcoin, cara, que é muito fácil você ver o negócio caindo de preço 5% em um dia, 10% em um dia, 50% é completamente viável, tá? Então, se você pegar um desconto de 50%, significa que você vai comprar o dobro da quantidade de moedas. Então, se a cotação da sua moeda ela subir, imagina quantas unidades você tem daquela moeda, se o preço sobe, você ganha mais com isso. Então, o objetivo para você que quer fazer muito dinheiro, cara, eu sei que todo mundo pensa, né? Eu vou comprar agora e vou vender depois. Mas a sua cabeça tem que estar no seguinte: eu vou comprar tal moeda. Quantas moedas, criptomoedas desse projeto aqui eu consigo comprar? Todo mundo quer ter 2, 3, 5 bitcoins, não é? Claro, porque se um bitcoin valer no futuro US$ 1 milhão, você vai ter, olha só, com 5 bitcoins você tem 5 milhões. Olha que incrível. Isso é um exemplo, tá? Agora, se você pegar outra criptomoeda, por que você não usa a mesma lógica? Cara, eu tenho que me assegurar que eu vou ter a maior quantidade possível, de acordo com o meu capital disponível, para eu exponencializar o meu lucro, tá? Aqui eu quero, o meu objetivo com esse vídeo, com tudo que eu posso aqui, é que você tenha mais resultado que a média do mercado. Então, para isso, não tem para onde correr, você tem que ser mais técnico. Agora, segundo filtro, importantíssimo para você usar junto com o índice de força relativa, se chama suporte. Só isso. Só que, vamos lá, tem muito mais informação. Suporte é qualquer ponto que o mercado, numa queda, possa se segurar. No gráfico, geralmente, a gente fala que um suporte é definido quando tem um topo. Esse topo cria uma linha horizontal de suporte, então o mercado sabe que essas regiões são ótimas para o preço segurar, assim como você vê em outros exemplos que o mercado trabalha dessa forma. A estrutura macro geral do mercado é através de ondas e pivôs. Isso aqui é um pivô de alta. Então, na maioria das vezes, quando você está vendo aqui essa construção de uma alta bonitinha, com uma onda de alta, uma onda de queda e uma continuação da alta com uma terceira pernada, o que acontece? Quando o mercado ele vai fazendo isso aqui, você vai notar que a construção geralmente de uma boa tendência, ela confirma um rompimento. O que é isso, Douglas? Não entendi nada. Significa que um topo que o mercado tinha antes, quando é rompido,
ele volta e olha só, né, ele se segura nessa região. Parece magia, não, é um comportamento padronizado do mercado, a gente faz esse rastreio e usa isso a nosso favor para usar para melhorar o posicionamento, melhorar a compra, melhorar o preço médio, melhorar, às vezes dar um gatilho para abrir uma operação alavancada. Então, olha como é que a gente tem vários exemplos dessa construção de tendência. O mercado fez um rompimento aqui do Bitcoin lá em 2023, rompeu, voltou e olha, se segurou 2 vezes nessa região aqui. Então o mercado trabalha dessa forma. Então toda vez que você estiver vendo um topo, sim, você tem um suporte. Só que você tem que definir qual que é o peso desse suporte. É um suporte muito forte? Se for muito forte, voa lá, você tem uma excelente chance para comprar nessa região. E é assim que você define, fica mais seguro para tomar uma decisão. Porque geralmente se você não tem essa informação, cara, você vai falar assim, eu vou comprar. Aí você vai ficar inseguro. Quando você tem essa informação, é igual aquele filme do Top Gun, cara. Só faz, não pensa. Não vou falar inglês que vai sair tudo troncho aqui, mas é isso. Não pensa. Se você tá com a informação em cima da mesa, uma validação da sua tese, não pensa. Faça. Só que você tem que ter base técnica para saber que você está tomando uma decisão e se baseando em termos confiáveis, informações confiáveis. Então, se você já começa a pegar esses topos do gráfico e traçar uma linha horizontal, você já tem suportes. Então, caso o mercado caia, olha só, o Bitcoin caindo 48 mil e se segurando, é possível. É possível. Assim como nós temos aqui, no curto prazo, já temos um suporte no 65, que foi praticamente onde o Bitcoin segurou no momento que eu estava gravando esse vídeo. Que eu tô, né? Não tô falando, meu Deus, eu já misturei passado, presente e futuro, tudo aqui. Mas enfim, olha só. Nós temos várias zonas que o Bitcoin pode se segurar numa eventual queda. Isso aqui já é ótimo. Só que você olha tantas linhas e fala, cara, eu tô confuso. E a gente precisa ir para o terceiro filtro. Validação. Esse suporte tem que estar validado. Como que a gente faz isso? Junto às informações que eu te passei. Eu falei sobre o índice de força relativa, correto? E te falei agora sobre suporte. Então, quando você casar o índice de força relativa lá em sobrevenda, lá embaixo, e ao mesmo tempo ele estiver batendo numa região aqui de suporte, vou lá, você tem um suporte, uma região que o Bitcoin pode se segurar, ou qualquer outra criptomoeda, tá? Ela pode se segurar, ao mesmo tempo que a força vendedora está muito forte. Então você tem uma zona de oportunidade. Então muitas pessoas vão pensar igual, e é bem provável que o mercado, a criptomoeda que você esteja olhando, ela faça um repique. Ela bata ali, opa, tem gente comprando aqui, porque aqui é uma zona para comprar, é oportunidade. Então vamos subir o nível aqui. Você está vendo essa linha de suporte que eu tracei, essas várias aqui. Se a gente inclinar ela um pouco, nós criaremos uma linha de tendência, uma linha já inclinada. Então, uma linha horizontal é só uma linha horizontal, tá? É praticamente um chão. Agora, quando você vai ver uma linha de tendência, uma linha inclinada, com uma angulação aqui, você pega aqui e bota um ângulo alfa aqui, enfim. Quando ela já tem angulação, significa que ou ela está para cima ou para baixo, ou é uma linha de tendência de alta, ou é uma linha de tendência de baixa. Isso é importantíssimo, porque essas linhas ditam a tendência do mercado. E como você pode ver, desde quando o Bitcoin virou em 2022, foi criada uma linha de tendência de alta. A partir do momento que você pega e junta a linha de tendência e toca ela onde o preço tangenciou aqui. Então olha só como é que o mercado respeita essa região. Isso é importantíssimo, porque isso aqui é uma linha de tendência. Então, caso o Bitcoin está subindo pra caramba no futuro, ele vai cair se ele chegar nessa região, cara, uma região fortíssima para o preço se segurar. E olha que interessante, tem horas, momentos que as duas linhas, elas se juntam, né? A linha horizontal junta com a linha de tendência, a linha inclinada. O que que acontece? Essas regiões são muito mais fortes. Você tá vendo como é que isso traz mais peso para essa região? Essa aqui, para ser sincero, essas são duas formas de você definir o peso de um suporte ou uma resistência, caso essas linhas estejam acima do preço. O índice de força relativa te dá uma certeza maior, uma probabilidade que caso o mercado chegue nessa região sobrevendido no índice de força relativa, ou seja, a força vendedora está muito forte, a galera vai começar a comprar porque é uma região que demonstra oportunidade. E tá batendo nessas duas zonas aqui, cara, olha só o chão que a gente tem. Isso é ótimo.
porque o mercado tem uma chance grande de segurar. E aí que você toma as melhores decisões. Mas tem uma variável, o tempo para isso acontecer. Você vai ser paciente para chegar nesse tempo? Quando que vai chegar? E se a gente tiver essa oportunidade? Então são, cara, várias variáveis que no final você acaba ficando perdido. E aí você tem que ser cada vez mais técnico para refinar melhor a sua estratégia. E você já percebeu que isso aqui já ajuda muito. Só que quando o mercado está muito forte aqui no gráfico semanal, você não vê abertura. E aí você tem que ser mais técnico, descer para o gráfico de 4 horas e fugir desse padrão de suporte de linha de tendência, de linha horizontal, RSI, e você adicionar mais informações, às vezes um padrão gráfico. Como nesse exemplo aqui, o Bitcoin está trabalhando em um triângulo simétrico. É um triângulo que trabalha com duas forças opostas. Em cima você tem uma linha de tendência de baixa, que ela está inclinada para baixo, e embaixo do preço você está vendo um suporte, uma linha de tendência de alta, porque está inclinada para cima, e no final você fala assim, cara, se tem uma força pressionando o preço para baixo e em cima, e uma força segurando o preço embaixo, o que isso significa? Significa forças em equilíbrio. E a gente fala que esse padrão é um triângulo simétrico. E o que ele tende a resultar no final, né? Pô, vai ficar para sempre de lado? Não. Isso aqui geralmente tende a responder da mesma forma do que aconteceu antes do padrão. Então, antes desse padrão, se o mercado subiu, você vai ver que a chance, a maior probabilidade é que ele faça a continuidade do movimento de alta. Não estou falando que vai ser nesse exemplo, mas na maioria das vezes você faz rastreio, você vê um triângulo simétrico, ele tende a continuar a tendência anterior. Isso é importante, sabe por quê? Porque quando você conhece esse padrão, você já sabe que essa linha de tendência que a gente marcou aqui é um suporte. É uma região que o preço está tocando aqui, olha só, e se segurando. Então temos uma força sustentando essa região. E aí você adiciona ainda mais o índice de força relativa, você vai ver que, olha só, todas as vezes que ele toca na linha de tendência e você vê o índice de força relativa lá embaixo, que eu te falei, a força vendedora está muito forte, isso significa oportunidade. São as vezes que o mercado deu um repique para cima. Olha só que incrível. Então vai falar que isso aqui não é magnífico, cara. Presta atenção no que eu acabei de falar. Nós usamos o princípio da linha de tendência, do suporte, linha horizontal e o índice de força relativa, são 3 validações para você tomar uma decisão. E foi exatamente o que eu fiz no vídeo passado que eu tinha postado, até falei com o pessoal do Instagram o que eu tinha feito. Mas cara, olha só que incrível, a gente tem exatamente o que eu te falei, uma interseção de uma linha horizontal, uma linha de tendência e o índice de força relativa sobrevendido. Isso significou um repique de, pasmem, só 7%, o que é muita coisa para o nosso mercado. Isso diminui a chance de você ter uma perda muito grande. Você já começa no mercado com uma certa vantagem, com lucro. Só que, por mais que isso seja ótimo, maravilhoso, tem muitos detalhes que fazem total diferença. Você tem que avaliar um cenário macro, o mercado é feito de tendências, você tem que avaliar algumas coisas, isso acaba sendo muito complexo. Isso aqui é muito extenso. Esse padrão que eu te mostrei de triângulo simétrico é um de vários. E tem uns que são incríveis para você detectar fundo, detectar topo, e é justamente o que eu venho ensinando para todo mundo que é meu aluno, para identificar esses momentos para sair do mercado com dinheiro no bolso. E assim que você pega os bons pontos de compra e os bons pontos de venda. Eu falei para você que isso aqui é muito complexo, mas não precisa ser. O mercado tem vários padrões gráficos, várias formas de você identificar um topo, identificar um fundo e tomar uma decisão com base nisso, melhorando sua chance de fazer muito dinheiro. Se você quiser ter acesso a esse conhecimento, você clica no primeiro link da descrição, eu te dou toda a estrutura para você aplicar isso aqui de uma forma simples, sem precisar ficar quebrando cabeça com várias horas de gráfico. Eu quero simplificar isso para você e no primeiro link da descrição você vai aprender isso que ainda dá tempo para fazer muito dinheiro com esse mercado. No mercado nós temos então 3 níveis de risco. Primeiro, vermelho, é aquela hora que fala assim, não compra. Agora é a pior hora possível. A chance de você comprar agora, o mercado derreter, é altíssima. Logo, você vai evitar isso ao máximo. Quando você aprende a identificar esse sinal, você não vai tomar uma decisão, porque você provavelmente vai quebrar a cara.
porque você está impaciente, está querendo comprar logo. Isso é o que ferra. Se você não controlar o teu emocional, não tem como você sobreviver nesse mercado. E para você confortar o seu emocional, para você falar assim, não, eu estou no controle do mercado, você tem que ter alguma base para se segurar. A base técnica te ajuda nisso. Então, aprendendo o que eu te mostrei aqui, já te dá um conforto muito maior de você estar tomando uma boa decisão. Ou esperar uma nova abertura. E o mercado sempre entrega uma nova abertura. Então não vai achando que você vai ficar para trás. Por isso que eu falo, sempre tem abertura, sempre tem sinal de continuidade, uma tendência, seja muito forte. Você vai sempre encontrar um ponto muito bom para você se expor com risco menor. E esse é simplesmente o ponto desse sinal verde. Esperar o momento certo, quando tiver tudo ótimo, lindo para você entrar. Porque a chance de você entrar e quebrar a cara é baixíssima. É muito mais fácil você entrar, fazer a sua compra, abrir sua operação que seja, e o mercado na mesma hora subir. Cara, isso é incrível, né? Seria praticamente o contrário do que acontece com todo mundo. Mas tem como você fazer isso esperando o momento certo. E tem esse meio do caminho. Esse meio do caminho aqui é para você pegar um risco médio ainda, falando assim, cara, toma cuidado. Isso aqui é para tomar cuidado, fica na meiuca. Ainda tem oportunidade, mas você vai ter que ser mais técnico, mais exigente na sua escolha, porque você está no meio do caminho. Então, tem como o mercado cair para queda e entregar um susto maior para você, porque você está no meio. Ele pode subir, como pode cair. Então, você tem que ser mais criterioso. Enquanto está lá em cima, a chance, generalizando, tá, é que o mercado caia, certo? Então, qual que é a chance? Você comprar e quebrar a cara. Enquanto o mercado está muito forte na baixa, a maior chance é que ele suba, cara. E aí você já começa a investir com vantagem, com lucro. E, cara, não tem nada mais importante do que você usar o mercado e investir com lucro. Porque o lucro vai te dar a possibilidade de você arriscar mais. Quando você começa a ganhar dinheiro, lucrar muito, você pode pegar esse lucro, cara, e jogar numas moedas completamente arriscadas do mercado e potencializar muito o seu lucro, cara. Porque às vezes 100 reais, 1.000 reais que você tira de um lucro, de uma moeda boa e joga para uma arriscadinha, esses 1.000 pode virar 10, pode virar 100. Eu já vi essa novela acontecer. Mas você tem que trabalhar dessa forma, de uma forma inteligente de usar a tua grana e o gerenciamento de risco de acordo com o mercado. Por isso que eu venho enchendo o saco de vocês para vocês serem cada vez mais técnicos. Acredito que nessa altura do campeonato você entendeu que a análise técnica te dá conforto, te dá base para você tomar uma boa decisão. Isso tem nada a ver com prever o futuro, saber o que vai acontecer. Não, a gente só quer melhorar a probabilidade, primeiro, de ter um emocional mais tranquilo, né? Não ficar dormindo com medo do mercado derrubar. Porque você vai dormir sabendo que você fez uma boa compra. Então, pegando, vamos voltar para o gráfico e é o seguinte. Sinal vermelho. Quando que eu não compro? Você não vai comprar quando o mercado estiver batendo em uma resistência, como uma linha dessa. Se tiver uma linha em cima do preço, toma cuidado. Claro, você tem que aprender a traçar isso aí, cara. Eu não tenho como falar tudo isso em um vídeo, tá? Então, olha só, sempre que tiver um empecilho para o mercado subir e ao mesmo tempo ele estiver batendo aqui nessa região superior de sobrecompra, você toma cuidado, porque na maioria das vezes o mercado entrega uns repiques. Então, esse é o primeiro caso. Claro que não é garantido, né? Bateu ali, ele não vai subir, ele vai cair mesmo. Não, você vê que em alguns casos o mercado continuou subindo. Por que subiu nesse caso aqui, né? Você consegue, você vai falar comigo, Douglas, o que você está falando é completamente errado. Não, você já se contradisse aqui, cara. Não sei nem se essa palavra existe. Mas olha só, nós temos um padrão aqui do mesmo que eu te mostrei de triângulo simétrico, que entrega o que? Continuidade da tendência anterior. Isso aqui é um microsinal para você surfar uma tendência. Por isso que eu falei, cara, tá completamente sobrecomprado aqui, o índice de força relativa, a força compradora tá muito forte. Claro que você vai tomar cuidado. Só que, para você se expor, mesmo num cenário como esse, você tem que ser mais exigente. Aí você tem que encontrar padrões gráficos que possam dizer para você que, cara, aqui o negócio não tá tão arriscado assim. Você pode até pegar uma casquinha a mais no mercado. Isso é importante. Então esse foi o cenário para você tomar máximo de cuidado. Agora no meio do caminho, quando você estiver vendo que o preço
batendo no meio do caminho. Então olha só, né? Olha que interessante como é que o mercado prega peça. O índice de força relativa no gráfico de 4 horas está na região mediana aqui dos 50 pontos. Ao mesmo tempo que o Bitcoin está trabalhando em um triângulo de equilíbrio, um triângulo simétrico. Então a gente tem a briga de duas forças, a de alta e a de baixa, e sem definição no mercado. Até porque o índice de força relativa também está no meio. Então, para você entrar nesse meio do caminho, você tem que ser muito exigente, você tem que descer nos tempos gráficos, buscar micro sinais para você entrar. Mas precisa disso, cara? Não precisa, não vamos ficar gastando o dia inteiro vendo gráfico. Pra quê? Não tem necessidade. Com o conhecimento certo você economiza tempo e ganha dinheiro. Isso que é bom. Então por que você não espera um momento mais propício para tomar uma decisão, caso ele atinja essa região superior, ou melhor ainda, caso ele venha aqui na região inferior? E você tem que avaliar outros sinais para você tomar uma boa decisão. Da mesma forma que, indo mais além no conteúdo, existe uma forma de você trabalhar em cima da confirmação. Então, em vez de tentar antecipar o movimento aqui, por que você não espera um rompimento, uma confirmação e voa lá? Você vai entrar quando ele fizer a confirmação de um rompimento de uma linha de tendência. Porque se essa linha de tendência aqui é de baixa, quando ele romper essa linha de tendência de baixa, pensa comigo, linha de tendência de baixa, tendência de baixa. Se ele rompe, acabou a tendência de baixa, agora é uma nova tendência. Então você espera ele confirmar, revisitando a região rompida, isso acontece demais. Esse aqui é um dos melhores sinais para você tomar uma decisão. E aí sim você consegue surfar todo o movimento de continuidade, caso a gente tenha isso, e ainda existe a possibilidade. Por isso que são vários cenários, a gente só tenta buscar a melhor oportunidade para se posicionar. E às vezes você precisa ser criterioso. No mercado de ações, isso aí não precisa, não tem muita necessidade. Porque o mercado é mais equilibrado. Ele é mais, como é que fala, cara? Ele é menos volátil. Agora, você vai pegar cripto, cara, você vai ver moedas aqui subindo 10, caindo 10%. Então você tem que se atentar a essas coisas, porque se você fizer uma compra errada, você pode ver seu capital derretendo 30, 40, 50%. Então presta atenção. Esse vídeo tem muita informação valiosa. Claro que eu não ia conseguir passar conteúdo de anos tudo em um vídeo só. É impossível, mas o necessário tá aqui para você. Quiser se aprofundar nesse assunto, ficar mestre em gráfico, eu te profissionalizo de uma forma bem simples, rápida, uma sequência de aulas perfeitas e uma estratégia com uma comunidade, com um relatório semanal do mercado para você fixar o conteúdo que você estudou. Você clica no primeiro link da descrição, você vai estar mais que preparado para fazer muito dinheiro com esse mercado nos próximos meses. No mais, muito obrigado pela companhia, um grande abraço, tamo junto.